Boa tarde, queridos amigos e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a vocês que estão conosco nesse início da nossa conversa teológica. Estamos falando diretamente da Capela Irma Estevanato, na nossa igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, que está localizada na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne, igreja que é presidida pelo nosso pastor Joel Estevanato, com a sua esposa Leonor, eles que estão completando 35 anos à frente desse ministério local. Nosso ministério está também completando 38 anos de idade e nós queremos convidá-los para participar conosco neste final de semana dos cultos de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito conosco e através de nós. Que a graça, a bênção, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. E se você quiser conhecer este lugar de adoração, é nosso convidado. Mas nós estamos na nossa conversa teológica desta tarde de sol e clima agradável, e estamos aqui para falar de escatologia hoje. Eu fico agradecido a Deus porque algumas pessoas me procuraram pela internet, outras pessoalmente, aqui mesmo no ministério, para conversar a respeito do programa, a respeito de alguns assuntos, fazer perguntas, incentivar, e isso nos anima muito, porque nós entendemos que estamos, de alguma forma, transmitindo aquilo que edifica, aquilo que atrai a sua atenção para a palavra de Deus. De dois assuntos principais. Primeiramente, nós fizemos um programa, o posicionamento das Escrituras, e depois algo da atualidade. No segundo programa, nós apresentamos uma inversão, trouxemos algo da atualidade, a questão da possibilidade de guerras mundiais, e apresentamos os fatos bíblicos sobre isso. E hoje nós queremos casar os dois, porque esse assunto cobra de nós esse posicionamento. Então, no primeiro bloco, nós vamos trazer o posicionamento das Escrituras sobre a geração próxima do fim dos tempos. E depois analisar, fazer análise de alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor. E no segundo bloco, nós pretendemos falar algumas coisas sobre o anticristo, trazendo o que nós temos de atualidade e das análises atuais que são feitas, principalmente no meio cristão, e o posicionamento bíblico para nos dar também um embasamento. Novamente, estamos dizendo no terceiro programa pela terceira vez, não pretendemos ser donos da verdade, não pretendemos desmerecer posicionamentos diferentes ou apresentar uma linha de pensamento. E se essa linha for válida para você quiser fazer a análise bíblica, nós agradecemos, é muito bom, é o que nós temos feito, sempre aprendendo, sempre procurando melhorar. Então quero te convidar para orarmos ao Senhor, para que Ele nos dirija em cada passo, em cada palavra, e não venhamos a falar nada de nós, somos simplesmente seus servos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, te agradeço de todo o meu coração pelo privilégio deste convite que recebi para ministrar nas tardes de segunda-feira e apresentar algo da tua palavra para o teu povo, para que o teu povo se interesse por se debruçar sobre a Escritura, buscar nela a vida eterna e todas as boas consequências que tu prometes àqueles que se aproximam de ti e que se entregam a ti em obediência e em fé. Senhor, nos abençoe em cada palavra, em cada ação, em cada gesto, para que tão somente a tua glória resplandeça e tão somente a tua palavra prevaleça. É o que nós desejamos,
Abençoa esta pessoa que está conosco agora, abençoa seu lar, sua vida, sua saúde, sua família, a felicidade do seu lar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, nós, debaixo desta fé de que Deus está nos dirigindo, nós queremos falar alguma coisa sobre o anticristo como preparatório. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, aos Tessalonicenses, na segunda carta, ele avisa já desde o 3º verso de que a vinda do Senhor Jesus Cristo não se dará sem que antes haja a apresentação do anticristo, que ele vai chamar por nomes característicos. No segundo bloco nós vamos fazer uma análise disso. Mas ele diz que esse personagem não aparecerá senão depois da apostasia. Então nós temos aí uma referência bíblica muito clara e muito segura a respeito do anticristo. É que ele precisará de um clima propício, de um estado de coisas propício e favorável para desenvolver as suas ideias de conquista, de apelo, de chamamento do povo a si e depois até de dominação sobre esse povo. E esse estado é chamado por Paulo nesta carta de apostasia. Da mesma maneira, Paulo vai falar disso e nós já vamos analisar a apostasia dos últimos tempos. É ela que prepara a presença do anticristo. É ela que dá ao diabo a ocasião adequada para trazer aqueles que vão se opor ao cristianismo e, através do cristianismo, a intenção real deles, que é opor-se diretamente a Deus. E é isto que deve servir como marcação para nós, a marcação de proximidade, né? Onde a quilometragem se transforma em metrificação. O que eu estou querendo dizer com isso? A história é claramente uma preparação do seu próprio final. A história caminha direcionando-se para o seu final. Mas isso pode ser medido em quilometragem. Estamos a quilômetros, estamos a 400 anos, a 1000 anos da consumação dessa era. Mas quando os sinais dados por Deus começam a se manifestar, essa contagem territorial, esse distanciamento, deixa de ser feito em quilometragem e passa a ser feito em metros. No programa anterior, nós falamos que a contagem científica para o Doomsday, para a Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, está registrando agora, segundo as estatísticas dos cientistas, 1 minuto e 30 segundos, 90 segundos. Então tudo se vê de uma forma mais clara. Esta é a previsão que Deus faz a Daniel, quando no capítulo 12 ele diz que a ciência se multiplicará. Muitos sempre entenderam que seria um avanço científico. Não, não apenas. É também uma época de avanço científico. Mas ciência aí tem o significado de conhecimento. O conhecimento da proximidade das últimas coisas vai se multiplicar porque as coisas vão acontecer diante de nossos olhos. Tais sinais seriam, por exemplo, o Israel, que nós já analisamos no nosso primeiro programa, os eventos drásticos da sociedade, da natureza, que nós analisamos brevemente no programa anterior, e agora um terceiro sinal é o que se dará, o terceiro e quarto, perdão, é o que se dará com a humanidade e o que se dará com a igreja, já na contagem de metros para a vinda do Senhor Jesus Cristo, na contagem final. E é este posicionamento da sociedade em geral e da igreja em particular que vai nos mostrar o quão próximo estejamos desses dias apocalípticos, como se costuma dizer. Então nós queremos fazer a análise do que Paulo diz. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, se você ler
com tranquilidade do verso 1 até o verso 25 em Mateus 24, você vai ver com muita tranquilidade que os aspectos principais da nossa comunidade, da nossa sociedade, quando da vinda de Jesus, os aspectos que se podem destacar destas gerações finais ou da geração final, é o aspecto de traição generalizada. É um aspecto de egoísmo e egocentrismo generalizado, o que fará com que as pessoas traiam interesses, traiam sentimentos, traiam expectativas. Porque na ansiedade de trazer o melhor para si, elas firmarão pactos, acordos, negócios, relacionamentos, mas o que elas querem é trazer o melhor para si. Então, já pelo que Jesus informa, haverá traição mesmo dentro da família, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, nos acordos. Todos serão infiéis, todos é uma forma muito forte, né, de dizer, exagerada. Mas haverá uma grande incidência de egoísmo e, portanto, de traição na nossa sociedade. É o que mais se destaca do que Jesus fala em Mateus 24. Ele diz que por se multiplicar tal egoísmo, tal iniquidade dentro da igreja, o amor da maioria acabaria por esfriar. Então esse é um aspecto da última geração. Um aspecto de que a confiança ela cai de nível. Começamos a ouvir coisas dentro da igreja, começamos a ouvir coisas na sociedade, e a primeira sensação não é de confiança, a primeira sensação é de desconfiança. Esse é um aspecto da última geração. Mas Paulo vai descrever isso de uma forma muito objetiva e clara em duas passagens de cartas suas a Timóteo. E eu quero fazer uma análise com você dessas duas cartas para que nós vejamos numa leve pincelada, numa rápida pincelada, qual é o aspecto social e o aspecto eclesiástico do tempo do fim. E não se esqueça, esse aspecto é o que está preparando a vinda do anticristo. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, nós queremos destacar os versos 1 e 2. Eu estou colocando aí para você na tela, para que você acompanhe alguns destaques que eu vou fazer dessa geração. E interessante, nessa primeira carta no capítulo 4, Paulo está falando da igreja. Ele está falando então de como estaria a igreja quando da proximidade do fim. Repare que eu grifei para vocês em amarelo o que não nos deixa dúvida. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, ou seja, em preparação dos últimos tempos, em estado de últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Aquele verbo ali no futuro, abandonarão, é a apostasia. É a condição de apostasia. Apostasia é movimento pensado para fora. Abandono consciente. Ela se diferencia de heresia num mínimo detalhe. Heresia poderá ser, e na maior parte dos casos é, uma convicção sincera, embora pecaminosa, embora distorcida, mas uma convicção. Uma heresia é um ponto doutrinário que eu achei onde não estava na Escritura, a Escritura não dizia aquilo, mas eu com sinceridade abracei aquele entendimento que é meu, não pertence à Escritura, não pertence à exegese, à boa análise do texto, e eu crio uma heresia. Quando eu passo essa heresia adiante, eu estou fazendo seguidores heréticos. E muitas denominações e muitas religiões são heréticas, até de origem. E essa é a questão de heresia. Ela não é propriamente intencional, mas é pecaminosa.
porque a pessoa se recusa a ser doutrinária da maneira ortodoxa. Ela diz, não, eu não aceito isso. E quando ela é informada da verdade ortodoxa e diz, não, eu permaneço com a minha posição, ela sai da condição de herege e entra na condição de apóstata. Quem está abandonando a fé tradicional e entrando em outra fé que está em sua cabeça, que foi colocada por outra pessoa que não o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Veja que a minha análise agora vai bater com o que nós vamos ler no texto. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido cauterizada ou queimada com um ferro em brasas, ou seja, ela perdeu a consciência. Essa circunstância se aplica diretamente à igreja. É a igreja que tem a condição de apostasia, porque o mundo não pode apostatar. Quem está de fora não pode abandonar, não pode sair. Para sair tem que estar dentro, é uma conclusão óbvia. Então essa passagem se refere à igreja, a apostasia se refere à igreja. O que Paulo está dizendo? Que muitos vão abandonar a fé atrás de uma doutrina, atrás de uma heresia em que ele persiste, insiste, ou atrás até mesmo do egoísmo que domina a geração. Porque são espíritos demoníacos, espíritos de luxúria, espíritos de ganho, de dinheiro, de conquista monetária, que leva essas pessoas a apostatarem da fé, blasfemarem de Deus, blasfemarem do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo está pedindo este ou aquele sacrifício, e há até na internet comentários muito interessantes, vídeos muito interessantes, né? De certa igreja, por exemplo, um pastor usou uma figura muito feliz, que em certa igreja o líder disse que as pessoas deveriam fazer a oferta de Isaac ali. Abraão sacrificou em Isaac tudo o que ele tinha de sonho na vida. A sua descendência estava em Isaac. Então esse pastor diz, você vai sacrificar o seu Isaac. O que é o seu Isaac? Você vai pagar uma casa própria? Pega o dinheiro desse pagamento, é o seu Isaac, é tudo que você tem na vida, e traga para a igreja. E dê na igreja. Você recebeu o seu pagamento, em vez de dar o dízimo, dê o pagamento inteiro, é o seu Isaac. Deus vai prover na sua vida. E aí esse pastor disseminou isso na igreja para a semana seguinte, e aí quando chegou na semana seguinte, antes da oferta de Isaac, um anciãozinho da igreja, um homem sábio, levantou a mão, falou, pastor, antes da oferta eu posso dar uma palavra? E o pastor, claro, era um senhorzinho, dê a palavra, irmão, aí, eu quero dar uma palavra sobre a oferta de Isaac, dê a palavra. E aquele irmão foi ao púlpito, pegou o microfone e disse, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos, indo lá ao capítulo 22 do livro de Gênesis, que Abraão ofereceu o seu Isaac a Deus, mas Deus disse que tinha outro Isaac, então que Abraão podia pegar o Isaac dele e levar de volta para casa. E aí o pastor não tinha o que dizer, porque é o que está na Escritura. Abraão levou Isaac de volta para casa. Então todo mundo pegou sua oferta de Isaac e levou de volta para casa. Isso é apostasia. Isso é dar lugar a espíritos demoníacos no afã de enriquecer ilicitamente. Isso está dentro da igreja. E as pessoas devem tomar sentido disso, porque a palavra de Deus é muito clara em relação aos dízimos e às ofertas. E não há nenhuma oferta de Isaac lá. Então isso está acontecendo dentro da igreja, né? A igreja tem participado de apostasia, interpretações errôneas, muito bonitinhas, muito cheias de charme, de um palavreado bem elaborado, mas que são mentirosas, que não estão dentro da doutrina do Senhor. E nós cristãos devemos repreender o falso profeta,
devemos repreender a apostasia com toda a autoridade. Quando alguém vier em nome do Senhor e disser alguma coisa que não se cumpra na sua vida, está prevista em Deuteronômio capítulo 13 e em Deuteronômio capítulo 18. Você pode ler esses 2 capítulos com toda tranquilidade. Se a pessoa disser uma profecia na tua vida e isso não se cumprir, vá a púlpito na sua igreja, fale do púlpito para toda a igreja ouvir. Tal pessoa, tal profeta, famoso ou não, fez tal profecia na minha vida e não se cumpriu. Ele não falou da parte de Deus. Porque se a igreja assim fizesse, não entraríamos em apostasia, mas Jesus diz que a apostasia vai dominar no último tempo, e é o que Paulo está dizendo também. Além disso, Paulo dá uma palavra muito dura para o mundo. E eu quero analisar já a segunda passagem, que é em preparação também para a vinda do anticristo. Eu quero analisar 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos analisar, estou colocando aí na tela para você. E eu vou fazer uma leitura mais rápida, por favor, acompanhe, e depois a gente analisa rapidamente. Sabe, porém, isto, Paulo está falando para Timóteo, saiba disto. Nos últimos dias, está vendo ali? Ele já falou na primeira carta sobre a igreja, agora ele vai falar sobre a sociedade. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí a palavra difíceis cabe também como trabalhosos, tormentosos, angustiantes. Então são tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, que eu sublinhei, depois vou te explicar. Egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, contadores de vantagem, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, eu sublinhei também, implacáveis, ou seja, cruéis, maldosos, perversos com a vida humana, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, presunçosos, arrogantes, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas negam, entretanto, o poder dela, e destes você deve fugir. Eu sublinhei 3 palavras aí. Mas primeiro eu quero lhe dizer que eu tive o trabalho de fazer a conta, outras pessoas já fizeram essa conta também, e eu confirmei essa contagem, e são 18 aspectos negativos da sociedade. 18 aspectos negativos. Simbolicamente, dentro das Escrituras, porque as Escrituras trabalham muito com simbolismo, e simbolicamente, o número 18 é dividido em 3 vezes 6. 3 vezes 6 é um 6, outro 6 e outro 6, que é o número do anticristo. Então, simbolicamente, podemos afirmar simbolicamente, não é doutrinariamente. Podemos entender que há aí uma simbologia, uma coisa que faz sentido, em que a sociedade do último tempo carrega já em si a marca 666. Como assim 666? Viram que eu separei egoístas? Eles comandam 5 outros males da relação, formando um grupo de 6. Então os egoístas são também aqueles que são avarentos, jactanciosos, arrogantes, inimigos do bem e soberbos. Eu vou colocar isso aí na próxima imagem para você. Todos aqueles que são egoístas têm também essas outras 5 características. E esse é o primeiro 6 dessa geração. Ela é egoísta com esses 6 aspectos do seu egoísmo. A segunda relação, eu sublinhei os sem afeto natural. Eu quero passar também para você esse próximo quadro. Eles comandam, as pessoas sem afeto natural comandam um outro quadro, que é o quadro dos desobedientes, ingratos, implacáveis, caluniadores e cruéis. São pessoas que perdem
de 3 formas o afeto natural. A mais terrível, visto por Isaías, quando Deus diz: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, aquele a quem ela amamenta? Entretanto, ainda que ela venha a se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Então, surge agora um tempo em que a Agenda 2030, de que nós vamos falar num programa futuro, ela impõe o aborto como norma da sociedade em toda a face da terra. E o Brasil está por entrar este ano agora. Está insistindo já, há um bloqueio das autoridades, dos deputados, dos senadores cristãos. Os parlamentares estão bloqueando o avanço disso, mas persistirá. E eu quero dizer de uma maneira não pessimista, derrotista ou triste, mas eu quero dizer que essa é uma e faz parte daqueles que não têm afeto natural. E é estranho, porque eles aparecem na televisão com programas que procuram abençoar a infância e juventude. E você diz, mas são os mesmos que são favoráveis ao aborto. Sim, são. Então, o que dizer dessas ofertas que eles pedem para a infância e juventude? A que elas se destinam se eles são favoráveis ao aborto? Estão nesse grupo aí, faz parte dessa sociedade que prepara o anticristo. E, por fim, aqueles que são amigos dos prazeres, que são também blasfemadores, irreverentes, sem domínio próprio, traidores e atrevidos. Podem verificar depois, numa análise desse programa, que você pode assistir novamente, você vai verificar que as 5 qualificações, mais qualificações apresentadas aqui, têm tudo a ver com aquela que as direciona. E esta é a geração do mundo em que o anticristo encontrará o seu ambiente próprio para vir à realidade, para vir ao comando das nações, primeiramente europeias, e depois tentando conquistar todo o mundo, fazendo acordos com todo o mundo. Então, nada é por acaso. Se a igreja não tivesse apostatado, se mentes orientadas por Satanás, por demônios, por um espírito maligno, não estabelecessem uma agenda para o nosso mundo como é a Agenda 2030, a agenda da ONM, da Nova Ordem Mundial, é NOM, né? A NOM, é a Nova Ordem Mundial. Lá na década de 70, né, do século passado, nós dizíamos que era a nova era a se estabelecer. A nova era só mudou de qualificação de nova era para nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial estabeleceu uma agenda. Até o ano 2030, o mundo deverá estar do modo que eles querem. E o modo que eles querem é um modo evidente de facilitação da dominação mundial. Nós podemos, novamente, para encerrar esse bloco, dar um exemplo, por exemplo, na Covid-19. É muito suspeita a qualificação, a especificação do vírus da Covid-19. Ele atacou comorbidades e idosos. Digo que é coincidência, digo que é algo sobre o que nós talvez devamos nos debruçar em reflexão, porque comorbidade e velhice são 2 coisas a serem eliminadas na Agenda 2030. E um vírus surge em 2019, 11 anos antes, e esse vírus ataca preferencialmente comorbidades e idosos. Não é suspeito? Essa agenda, ela prepara
uma desestruturação da cristandade. Ela prepara, o mundo trabalha contra a cristandade. Trabalha negando a fé cristã. E vou lhe dizer algo interessante. O comunismo, ele desde cedo, ele é inimigo de toda e qualquer religião. Inimigo de qualquer um. Um país comunista não faz aliança com nenhuma religião. Mas repare no mundo, faça uma análise. A única religião com que o comunismo não quer fazer aliança é a cristã. A Rússia só não tem aliança com países cristãos. Mas com as outras religiões, a Rússia tem. Então é uma agenda que combate claramente a fé cristã e a deidade divina, a deidade adorada pelos cristãos, que é o nosso Supremo Deus. Então é neste quadro que se prepara a vinda do anticristo. Eu, infelizmente, não posso dar outros detalhes, precisei dar apenas essa pequena pincelada, mas posso conversar em particular e também você pode me convidar para ministrar na sua igreja, se você desejar. Isso que estamos falando aqui em 15 minutos é alvo de uma palestra de 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 2 palestras. E é um assunto muito interessante, é um assunto palpitante e é um assunto preocupante também, porque a igreja está dando lugar. Eu tenho gravados de escândalos de igreja, de liderança, de pastorado, mais de 30 vídeos. Você dirá, pelo amor de Deus, pastor Eduardo, mais de 30 vídeos? Eu digo para você, eu poderia ter 300, é que eu não tenho paciência de copiar. Mas são pastores, ministros de louvor, em traição de casamento, dizendo os mais terríveis palavrões no púlpito, trazendo interpretações apóstatas, pastores dizendo que a Bíblia tem que ser interpretada de outra maneira, reescrita, invocação de demônio dentro da igreja, sincretismo religioso, mistura clara de religiões animistas com religiões cristãs. A igreja precisa despertar, você precisa escolher de que lado você está. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar do dito cujo. Vamos falar um pouco sobre o anticristo. Espero que você esteja aí conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Um grande abraço. Até já. Nós estamos aqui para lembrar você que, conforme as informações que tem recebido na igreja, no site, nas transmissões nossas, estamos num mês festivo e, como todos os anos, completando aniversário, tanto eu e a Leonor de pastoreio aqui na igreja, como também aniversário da igreja. São 5 momentos especiais. Acompanhe aí as informações, participe com qualidade, participe de tudo, não fica longe disso não. Nós queremos te encontrar aqui, estamos preparados, chegou mais alguém importante. Assim como ela chegou, chega você também para todos os momentos do nosso aniversário. Esperem, não falta, tá? O Deus Criador que me
sua glória me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Estou junto a ti, viverei pra ti, ó meu Deus. Seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Estou junto a ti, viverei pra ti. Estou junto a ti, viverei pra ti. Estou junto a ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Amém, glória a Deus. Nós tivemos aí no nosso intervalo o convite feito pelo pastor Joel. Eu quero relembrar a você, Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne, São Paulo. Participe conosco desses cultos que foram apresentados aí. Servos de Deus estarão ministrando louvor, ministrando a palavra aqui. Vai ser uma grande festa de adoração ao Senhor. E também tivemos logo depois, e eu amo esse louvor, firmados na promessa, né? E nós tivemos aí o Ministério de Louvor do Mandaqui, louvando a Deus, e eu amo esse louvor, está entre os meus preferidos. Meu querido, minha querida, eu quero, de abertura desse bloco, dizer que eu tenho apresentado algumas situações que podem incomodá-lo, podem cansar seu coração, desanimar sua fé de alguma maneira, diminuir,
né, preocupar seu coração. E eu quero dizer que você não deve preocupar, eu estou te trazendo a realidade, mas já na semana que vem, o nosso tema vai ser avivamento. Avivamento nos últimos tempos. E você vai ver que este é o quadro que está fora do nosso campo, fora do nosso acampamento, fora das nossas reuniões, está no mundo que nos cerca, está nas igrejas que traíram o Senhor. Mas o que acontece com aquela que é firmada no Senhor? Então não perca, na semana que vem nós vamos falar sobre avivamento na igreja. E é claro que o avivamento é na igreja, porque é a igreja que é o corpo de Cristo. E você vai ver que maior é o que está em nós. Mas nós vamos agora falar também alguns minutos sobre a pessoa do dito cujo. Aquele que, aproveitando-se desse ambiente que está sendo criado pelas agendas humanas e pela fraqueza de uma parte da igreja ou de uma falsa igreja, ele se apresenta à humanidade como solucionador das questões que milenarmente, que historicamente afligem a humanidade. Todas as questões, dirá ele, serão resolvidas. Nós poremos fim a toda espécie de mal-estar, de brigas entre as nações, guerras entre as nações. Não haverá nação, não haverá individualidade, não haverá pensamentos preconceituosos que esse grupo chamado cristãos faz, atacando o desejo das pessoas, cada um tem que ser como ele é. E, enfim, ele vai se apresentar como um solucionador das questões humanas. Mas a Escritura não o classifica como solucionador. Ela também não o apresenta como o Cristo que está prometido para a igreja. E também as Escrituras não o apresentam sequer como o Messias que os judeus esperam. E estão aí se movendo, esperando pelo Messias que lhes venha responder às ansiedades, né? Todo judeu tem essa ansiedade, assim como o cristão entende pelas Escrituras, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, que esse Messias por vir é, na verdade, aquele que vai voltar. Também falaremos mais para frente sobre o nosso Cristo, o nosso Mashiach. Mas, antes dessa apresentação do Messias, surge um personagem na Terra que as Escrituras classificam de um modo diferente. Primeiro eu quero colocar o significado dele. Eu quero colocar aí na tela o que significa o anticristo, que é o nome principal pelo qual o conhecemos. Anti é um prefixo grego que significa em oposição a ou em lugar de. Aí eu coloquei 2 versos, né, que defendem ambas as posições. Em oposição a, aquele que é contrário a Cristo, que nega a Cristo, e aquele, posição número 2, que vem no lugar de Cristo dizendo eu é que sou o Cristo. Muitos teólogos, eles entendem que apenas a primeira interpretação é válida. Será uma pessoa contrária a Cristo. Mas como está aí nessa passagem, nessa segunda passagem e em outras passagens, né, das Escrituras, que dizem que tanto, por exemplo, em Daniel, no capítulo 7, quanto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele se apresenta assentando-se no trono como Deus e querendo parecer Deus. Então, essa não é uma posição de oposição, mas de substituição. Então, essas 2 interpretações são válidas para o anticristo. E ele é citado nas Escrituras em vários lugares. Eu quero colocar o próximo quadro, que diz que ele é citado no livro, por exemplo, de Daniel. Daniel no capítulo 7, no capítulo 9 e no capítulo 12 vai falar desse personagem. Olha quanta leitura eu estou propiciando para você
nesta segunda-feira. Você vai ler bastante nessa segunda-feira sobre esse assunto, se desejar. Então, nesses capítulos, ele é aquele que se assenta no lugar de Deus, aquele que se levanta contra o povo de Deus, aquele que faz guerra contra os santos do Altíssimo e os vence por 2 tempos, 1 tempo e metade de um tempo, que corresponde na contagem bíblica a 3 anos e meio. Também é citado como sendo aquele que prevalece por 42 meses, que também é, na contagem de anos bíblica, são 3 anos e meio. Ele é considerado por Daniel como aquele que traz a assolação, é aquele que traz a blasfêmia e aquele que traz a desolação, a devastação. Na visão de Daniel, 400 anos antes de Cristo, este homem é quem vai se impor aos judeus como o Messias que é esperado. E os judeus que teriam já feito um acordo com ele, mas não um acordo religioso, recebem agora a imposição dele de que ele deve ser aceito como o Messias esperado e que ele deve entrar e servir, assentar-se no trono de Israel, no trono do templo. Não se esqueça de que para ele assentar-se no templo de Israel é preciso haver um templo. Então, aguardamos também por este sinal de Israel para a chegada do anticristo. E ele vai, uma vez que ele vai assolar, que ele vai tentar blasfemar de Deus e assentar e ser recusado pelos judeus, ele vai fazer guerra, mover uma guerra, um ato bélico contra a nação de Israel. E a nação de Israel vai ficar em terrível circunstância, porque ele virá como assolador. Mas leia lá em Daniel, no capítulo 7, que ao fim ele é derrotado. Tanto no capítulo 7 de Daniel, como no capítulo 9, verso 27, ele é derrotado e é lançado no fogo. Mas ele vai causar sérios problemas por 3 anos e meio. Então a palavra de Deus nos diz que por 3 anos e meio ele vai oprimir e por mais 3 anos e meio ele vai assolar uma boa parte da humanidade. Na linguagem de Paulo, lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele é chamado de homem do pecado, o iníquo, o blasfemo. E novamente vem a figura de que ele se assenta no trono de Deus e quer parecer Deus. Então, para Paulo, ele é uma pessoa física também, como era para Daniel. Não é um símbolo, não é uma religiosidade. Há uma grande denominação americana que está em todo o mundo e que, através da sua profeta, disse que esse anticristo seria determinada a igreja e seu líder principal. Mas a figura bíblica se encaixa numa figura humana e uma figura política, não é uma figura religiosa, é uma figura política. O anticristo é uma figura política. Paulo o trata como uma figura política, como um governante opressor. E no livro de João, nos livros de João, ele ganha nas cartas de João, você tem aí mais 2 cartas para ler, primeira e segunda carta de João. Lá ele é, principalmente a primeira carta, lá ele é o anticristo, ele é chamado de anticristo. Mas no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 13, na verdade ele aparece no capítulo 11, citado profeticamente. E a sua aparição física mesmo se dá a partir do capítulo 13. E ali em Apocalipse, no capítulo 13, ele vai ser chamado de Teron. É fera, animal perigoso, é o que nós temos aí colocado para você. Ele é descrito como alguém que tem 10 chifres e 7 cabeças, e essa é a mesma descrição dada ao diabo no capítulo 12, verso 3. Então será uma pessoa completamente possessa do diabo. Toda a autoridade dele vem do diabo. Ele tem versos dedicados no capítulo 13 até o verso
10, a partir do verso 11, é descrita a segunda besta. A primeira besta vai no capítulo 13 até o verso 10. E é interessante, ele aparece a partir do capítulo 13 e em todos os outros capítulos, exceto o capítulo 18. Ele vai aparecer no 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Então, mais leitura para você. Em todas essas passagens, ele é citado direta ou indiretamente. E serão citados aqueles que recebem a sua marca também em todos esses capítulos. Você quer se informar mais sobre o anticristo, sobre o homem da iniquidade, ele está nesses capítulos. Reparem que no capítulo 13, verso 1, ele é a besta que subiu do mar. O mar, na linguagem das Escrituras, é o mar gentílico, o mar em agitação. É o mesmo mar que aparece no capítulo 7 de Daniel, onde figuras simbólicas saem do mar agitado, que são os governantes do mundo. E esse anticristo, lá em Daniel 7, ele é um chifre pequeno que nasce tardiamente naquele animal que representará Roma. Então, duas informações muito importantes sobre o anticristo. Primeira informação, ele é um governante político que vai surgir, segunda informação, no mundo romano. Ou seja, ele será um personagem europeu. Por que eu posso dizer isso com convicção, com tranquilidade? Porque no capítulo 7, no capítulo 9 do livro de Daniel, quando o anjo Gabriel está dando a profecia das 70 semanas para Daniel, no verso 27, ele vai dizer que o povo do príncipe que virá ao final, que está por vir, vai destruir Jerusalém. Qual é o povo que destruiu Jerusalém em última instância? O povo romano. O que é que está escrito em Daniel 9, 27? Que esse povo é o povo do príncipe que virá no futuro. Então, qual é a nacionalidade desse príncipe a princípio? Europeia. Alguns têm exagerado em dizer que por ele ser romano, ele fosse italiano. Não é verdade. Ele pertence ao Império Romano. Então, é um governante nascido na Europa. Essa é uma informação preciosa para nós, porque ela é uma informação até onde nós entendemos, na nossa limitação, mas por uma análise ortodoxa, literal, de Daniel 9, 27, está escrito lá que ele pertence ao povo que destruiu Jerusalém, e o povo que destruiu Jerusalém foi o povo romano. Então, ele será um governante romano. Ele é seguido do falso profeta, da segunda besta, é a besta que sobe da terra. É um falso profeta. Ele sobe da terra em contraposição àquele que vem do céu. Malaquias 4, 1, prevê a vinda do Messias seguido ou precedido de Elias. Elias é o profeta bíblico que faz o fogo descer do céu. É a passagem mais famosa da vida de Elias. No Monte Carmelo, em disputa com os adoradores de Baal e de Astarte, 850 sacerdotes, ele sozinho, por Iavé, pelo Deus de Israel, ele diz que o Deus que fizer fogo dos céus será Deus. E ali ele faz descer fogo dos céus de fato, que consome o sacrifício. Ora, o falso Cristo, que é um governante que trará a paz mundial, ele se levanta da agitação das nações, do pecado das nações. Ele é príncipe daqueles pecados
que existem nas nações, esses 18 que eu mencionei aí para vocês. Ele será o suprassumo do egoísmo, ele será o suprassumo da falta de amor natural e ele será o suprassumo do hedonismo, o maior promulgador de que o prazer não deve ser detido por nenhuma moral, por nenhuma ética, por nenhuma igreja. Então ele estará no terreno próprio quando ele vier numa geração que também pensa como ele pensa e vai adorá-lo e recebê-lo bem. Ele odeia a igreja e ele odeia o povo de Deus e vai procurar se impor a ambos. E o falso profeta, de que nós falaremos mais à frente, num outro programa, é ele quem faz descer fogo do céu. Então, ele representa o sacerdócio do anticristo. Ele é o Elias, entre aspas, prometido em Malaquias capítulo 3, verso 1. O diabo copia com perfeição toda a escritura. Ele é mestre das escrituras e copia as escrituras com perfeição. Se você está esperando ser enganado por um touro vestido de preto, chifrudo, que risca a pata no chão, você está equivocado. Haverá uma atratividade tão forte nesses dois homens que a cristandade, principalmente a cristandade que não lê as escrituras, será varrida em adoração a ele. E o tratarão como o Filho de Deus na terra, como o próprio Cristo. E se oporão aos cristãos que permanecerem fiéis ao Cristo que tem que vir dos céus. O Cristo verdadeiro não se levanta do mar e nem tem profeta que se levante da terra. O Cristo verdadeiro vem do céu. E então, esta é a circunstância que melhor nos define. Nós adoramos um Cristo que é celestial. Há interpretações erradas, errôneas, sobre o que seria a marca desse anticristo. Nós não temos muito tempo para falar da marca do anticristo. E também não poderíamos falar tanto sobre a marca do anticristo, porque é um assunto para 2 horas e meia de palestra. Mas algumas pessoas estão fazendo interpretações equivocadas, eu penso. E eu gostaria de colocar aí algumas dessas interpretações para você. Já se disse que a marca do anticristo é o código de barras. Está equivocado. Não, não é. Ao código de barra, o traço mais grosso representa o numeral 6. E então o código de barra seria o 666. Não, o código de barra tem N traços mais grossos. Então seria 666666666, e não é esse o caso. Não, o código de barras não é uma marca. Essa marca está em nós. Para o código de barras ser uma marca em nós, alguém teria que marcar, igual marca nos produtos, o código de barra na nossa mão e o código de barra na nossa testa, com um leitor do código de barra. Não é isto. Em segundo lugar, alguém já disse, e nós vamos ver na figura seguinte, que é o domínio, um rabino. Eu vi uma explanação muito boa do rabino, dizendo com sabedoria, a análise dele foi muito boa, dizendo que é um domínio da mente e da ação. Sim, representativamente mas essa não é a marca do anticristo. Essa seria a consequência da marca do anticristo. A consequência. Uma mente aprisionada, uma ação direcionada, sim, seria uma consequência. Mas não é a marca. A marca é a causa e não a consequência. É verdade, concordo plenamente, meu respeito a essa posição deste homem, que foi uma posição sábia. De fato, os homens dominados pelo anticristo vão ter a mente nele e vão fazer a ação dele. Mas isso é consequência de já se deixarem marcar. Alguém disse também, uma pessoa também do meu total respeito, eu vou passar para a terceira chamada, já estamos encerrando. Alguém disse que é o www. Que, portanto, a marca da besta seria a internet. Deixa eu dizer para você, primeiro, a gente não coloca www na mão nem na testa.
Nós não fazemos isso. Ele está lá no nosso computador, no nosso celular. Em segundo lugar, seria www, porque essa letra W, ela é oriunda da letra hebraica Vav. Vav é tanto a letra W para nós, como é o número 6. Então, o www da internet significaria 666 em hebraico. Acontece que João, que escreveu o Apocalipse, capítulo 13, e a marca do anticristo, ele escreveu em grego. Então, não faz sentido o Vav hebraico ser o 666 a que João está se referindo, porque ele está escrevendo em grego. E a letra grega não tem essa numeração 6. Então, foi um pensamento engenhoso, mas não é verdadeiro. E também nós entendemos que a marca é o número de um homem. É um número que qualifica um homem, que descreve indiretamente o nome desse homem. A somatória numérica tem que dar no nome desse homem. Então, a somatória numérica dentro do hebraico, ou até mesmo em grego, tem que dar o nome desse homem, e não é o Vav. E, em último lugar, eu quero dizer que alguém colocou o celular e explicou dessa maneira. Enquanto estava fazendo, eu penso que era um podcast, e a pessoa, eu assisti em vídeo, e a pessoa colocou o celular e falou para o entrevistador: olha aqui, ó, está na minha mão, e eu não sei se as pessoas estão vendo o que eu estou colocando ou a minha imagem? A minha imagem, né? Então, ela colocou o celular na mão e falou para o entrevistador: olha aqui na minha mão, está o celular. Olha aqui na minha testa. Aí ele disse: está a luz do celular. E a pessoa, que é até uma profissional gabaritada, não estou desmerecendo a sua posição, mas ela não é das escrituras, segundo nós analisamos. Não é o reflexo da luz na minha testa que indica que eu tenha um compromisso mercantil, que eu tenha um compromisso social, econômico, socioeconômico com um sistema de governo. É um sistema de governo. O celular não é esse sistema de governo. Pode ser um sistema de opressão, pode ser um sistema de convencimento, mas não é um sistema de governo. Além do mais, repare que para o celular estar de frente para o meu rosto, eles têm que estar na palma da minha mão. A marca é no dorso da mão e na testa. Não é na palma da mão, é no dorso da mão. Então, não é o celular. Então, o que seria essa marca? Nós vamos analisar de uma maneira melhor no próximo programa, porque agora temos o nosso tempo, e eu espero voltar a esse assunto, fazer uma segunda análise de fatos ligados ao anticristo na Terra, de mais coisas que tenham ligação com esse personagem bíblico. Mas aqui nós completamos o nosso tempo de hoje, e eu quero te convidar a divulgar esse programa, a divulgar aquilo que você vê e ouve, a compartilhar com outros, buscar a ideia, fazer a análise crítica, apresentar essa crítica a nós. Nós não temos nenhum problema nem com a crítica positiva, nem com a crítica negativa. Nós somos seres humanos, falhos, servos de Deus, e estamos apenas colocando um posicionamento sustentado ao máximo que podemos nas Escrituras. Então faça isso, você estará nos ajudando, e nós agradecemos muito. Não sei se nós temos pessoas assistindo conosco, temos sim, pessoas que estão nos acompanhando, e eu quero agradecer a eles. Nosso irmão Vicente Antunes, que está sempre conosco, muito obrigado, irmão. Capelão Marcelo Camia também é dirigente na OBPC de Vila Albertina. Vi lá, penso que vi um altar lá da igreja. Se for, está muito bonito, pastor Marcelo, está ótimo lá. Júnior Ribeiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, está conosco, um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua presença. Rosiane Franchini está conosco, é isso mesmo, Ângela? Franchini, né? Muito obrigado pela sua presença.
Helena Conceição, minha esposa, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Alessandra Rummel está conosco, muito obrigado pela sua presença conosco. Esdras Antônio, lá de Rio Claro, em São Paulo, muito obrigado. Francisco Paulino, de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, outra vez está conosco, muito obrigado pela sua presença, Francinaldo. Maria Zenilde Fernandes, do nosso IBBC, um grande abraço, muito obrigado, minha irmã. Carlos Bass, muito obrigado. Marilda Santos, muito obrigado. Enoir Santos, pastor, meu primo de sangue. Ah, sim, nós voltaremos nesse assunto. Pastor Enoir, muito obrigado. Ele está mencionando que já está sendo construído um terceiro templo. Eu tenho informações da preparação para essa construção, da preparação do sacerdócio e da preparação das ovelhas. Então vou fazer um bem bolado aí de preparação do templo com mais um pouquinho sobre a marca da besta, e nós vamos ter um programa tratando sobre isso. Muito obrigado. Ele é pastor e está falando conosco lá de Portugal, do Algarve. Então estamos aí chegando na Europa. Pastor Enoir, muito obrigado por essa porta. Cláudia Santos está conosco. Um grande abraço, Cláudia, muito obrigado. Inês Giuriati, é isso mesmo? Da OBPC em Chapecó, uma terra querida. Lá em Chapecó, um grande amigo, pastor Walter Ney, lá com a igreja do Evangelho Quadrangular. Penso que é isso, pastor Walter Ney. Muito obrigado à irmã Inês por estar conosco. Eliane Leonardo Ribeiro, penso que é a esposa do pastor Leonardo, lá da OBPC de Jardim Brasil, se eu estiver certo. Um grande abraço a essa igreja, tá? Que Deus continue abençoando esse pastorado querido aí. São amigos queridos no Evangelho e na vida. Muito obrigado a você que esteve conosco, participando até agora. Envie sugestões, envie críticas, envie perguntas, como fez o pastor Enoir. Pastor Enoir, um abraço a você, a sua esposa, a pastora Cleusa, a sua família. Que Deus os abençoe e continue a abençoá-los grandemente. A você, meu amigo, meu irmão que esteve conosco, muito obrigado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja poderosa na sua vida. Não perca, semana que vem vamos falar de avivamento. Nós não somos derrotistas. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Um grande abraço e até lá.